Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivares Lip Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertran e Espírito Santo. Vamos nessa! Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa, começando mais um Ico Thomas Show, o Talk Show, programa da família. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje aqui no programa vamos falar com o André Rosa, que é diretor da Massas Romena, amigo. Uma história linda, uma empresa familiar, 38 anos já, amigos, hein? Quem não conhece Massas Romena, vai fazer um pastel, vai fazer uma lasanha, um nhoque, sempre Massas Romena, e são parceiras aqui do programa. E convidei então meu amigo André Rosa para conversar aqui, contar um pouquinho sobre essa história. Tá chegando André, obrigado André. Vamos lá então, amigos, começando mais um programa Ico Thomas Show, toda terça-feira, 20 horas, um programa exclusivo no YouTube e aqui no canal 520 da NET. E as reprises todos os dias da semana acontecem em horários diferenciados aqui no canal 520, o BA TV. Muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Hoje está aqui André Rosa, que é diretor da Massas Romena, né? Um produto que já faz parte do nosso Rio Grande do Sul. É um empresário, gestor. Vamos falar sobre vários assuntos aqui, que tem uma história bonita de família, né? Daqui a pouquinho já vamos falar sobre o pai do André também, que o André me conta umas histórias assim, eu acho simplesmente sensacional, né? Vamos começar lá atrás, André, lá em São Paulo, de repente, vamos vindo. Mas André, obrigado por estar aqui hoje no programa, né? Admiro muito o teu trabalho, tu como pessoa, meu grande amigo também, obrigado pela tua confiança e carinho comigo. Mas André, chega esta época, o primeiro friozinho que dá, as pessoas não correm para o supermercado para comprar capelete. É lenda isso? Acontece? Acontece, né? Acontece. Obrigado pelo convite aí. Claro. Mas o primeiro frio que chega é loucura, não dá conta de produzir, o que botar vende, não tem. As primeiras semanas aí é loucura. Eu falei até assim, achando que era isso, mas realmente vocês ficam... Então já, o pessoal já está preparado para esse momento. Primeiro frio, pá, capelete. Sim, a gente vai acompanhando historicamente, do meio para o fim de maio já começa o primeiro frio mais forte assim, e a gente tem que estar preparado, senão não dá conta de atender. Que maravilha. Volta e meia eu converso a respeito disso com o André, porque o carinho que as pessoas têm pela marca, eu acho que isso sim... né? Vocês devem olhar para trás e ver tudo que construíram, porque sinceramente, né, pessoal, Massas Romena, pô, tu pensa em pastel, pensa Massas Romena, lasanha, nhoque, são tantas coisas e o pessoal tem um carinho realmente. Eu já comentei algumas vezes, até mesmo com o André, que quando eu vou no mercado eu fico observando muitas vezes ali e pessoas passam na frente ali, né, onde pegam as massas. E o pessoal, essa aqui é da Romena, coisa e tal, as pessoas já chamam com carinho isso. Vocês sentem isso lá na empresa, André, o carinho da população com a marca? Com certeza. Volta e meia a gente recebe e-mails de clientes dizendo que consome há muito tempo. No mês passado agora, a gente teve o contato de uma cliente de São Paulo, que nós não fornecemos para São Paulo, só a região sul, né?
E aí ela estava dizendo que veio de férias aqui para visitar a família e aí comeu um salgadinho nosso e ela pegou e entrou em contato, falou, olha, vocês têm como mandar para mim um fardo de salgadinho? Porque eu me lembrei da época de escola, quando eu comia no lanche e tal, e aí a gente mandou por transportadora para ela lá um fardo de salgadinho. São essas histórias que acontecem. É realmente uma história de carinho, né, com a marca. Eu acho que isso mostra, assim, solidifica, assim, a marca, o carinho que as pessoas têm. E né, como as pessoas comentam, é um patrimônio já histórico do Rio Grande do Sul, né, a marca. Ô André, mas como começou, tem curiosidade, Massas Romena? E tenho tantas perguntas, por que Romena, coisa e tal. Mas vamos lá para São Paulo, assim, a gente conversando esses dias, tu contaste a história, né, de restaurante, coisa e tal. Como é que é a história da tua família, a história da marca? Sim, o meu pai é de Santa Catarina, né, de Laguna. Então, quando era mais novo, tentando a vida, ele vivia entre Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, batendo cabeça, procurando trabalho e sempre já com a família que foi crescendo. Quando eu nasci em 76, eu sou o quarto filho. Daí eu nasci, a gente morava aqui em Gravataí. Nasci em Porto Alegre, a gente morava em Gravataí. Onde é a fábrica até hoje, né? A fábrica. Onde é a fábrica. Uhum. Mas nessa época não tinha nem pretensão, né? A gente morava, era o meu pai que vivia na rua, viaja a trabalho, a gente nunca via ele praticamente. A minha mãe, eu e mais 3 irmãos, éramos em 5 em uma peça só. A casa era uma peça só. A gente morava nos fundos do pátio de um casal mais velho. E aí meu pai sempre tentando a vida. E aí ele foi para São Paulo nessa época. Aí eu estava com 2 meses de idade, aí foi toda a família. E aí lá o meu pai já fez de tudo na vida, mas ele começou a engrenar trabalhando de garçom. Ele era garçom em churrascarias, São Paulo e tal. E aí ele conseguiu juntar uma graninha, o meu tio, que é irmão dele, também trabalhava no mesmo ramo. E aí eles juntaram uma grana, pegaram emprestado com os outros garçons que trabalhavam com eles e outros que iam trabalhar para eles e montaram o primeiro restaurante deles, chamava Buca del Pazzo, em São Paulo, que era um restaurante. E aí o negócio deu certo, em 6 meses eles já tinham pago todos os colegas que eles tinham pego dinheiro emprestado. Olha que legal isso! E aí, mais acho que 8 meses depois, deu 1 ano e 3 meses de casa, chegou um empresário querendo comprar e eles venderam daí a casa. E aí eles já estavam com o projeto de montar um bar. E aí eles se associaram, foi meu pai, meu tio e mais 6 empresários em São Paulo. E aí eles montaram um bar daí, que era um bar e restaurante. Que daí ficou muito famoso em São Paulo, chamava Paulicéia 22. Isso foi em 1981. E essa casa explodiu, trabalhava muito, assim, só que nessa época daí, a gente já morando em São Paulo, meu pai saía para trabalhar às 3 da tarde e voltava às 6 da manhã do dia seguinte. Então eu via ele quando acordava, às 3 da tarde ele tomava banho e já ia para o trabalho de novo. Pô, mas você sempre trabalhou muito, hein? Muito. Isso é história, sim, da Romena também. Lá começou toda a história, né? Começou a história. E segue que eu tô gostando, segue que eu tô gostando. Nessa época, essa casa foi, depois eu dando uma pesquisada hoje em dia na internet, eu vi algumas coisas, eu li alguma coisa que teria sido o primeiro bar de happy hour de São Paulo. Olha aí. Que era na época era no bairro dos Pinheiros, que era na Rua Pinheiros, que era um bairro badalado na época. Então, nesse meio tempo, em 85, meu pai acho que já estava meio cansado da noite, porque restaurante, bar em São Paulo é virado, né? É um pouco diferente da tocada que aqui no Rio Grande do Sul. Aí ele pegou e vendeu a participação dele e veio embora para o Sul. Aí tinha um cunhado dele, meu tio, que eu vim conhecer só depois de grandes... e tinha uma fábrica de massa, só que ele estava com dificuldade, era uma fábrica pequena, tinha acho que 6, 7 funcionários só. Isso aqui no Sul, né? Isso aqui no Sul, em Cachoeirinha aqui. Tá. Né? E era ali no distrito de Cachoeirinha, era uma salinha, acho que eram
80 metros quadrados, uma coisa assim, ó. E aí o pai pegou e ele sempre gostou de trabalhar e recomeçou ali. Que ano era isso mesmo, André? O que o pai assumiu foi 1º de abril de 85. 1º de abril de 85, esta é uma data histórica para Massas Romena, né? Hein, olha que legal isso, não sabia dessa data aí. A gente sempre brinca que é no dia da mentira, mas não é mentira, é verdade. Pô, 85, bom, e ali começou tudo, assim. Meu pai, embora ele não tenha quase estudo, ele fez até a 4ª série, mas ele tem um cérebro privilegiado, assim, ele é muito inteligente e um raciocínio lógico muito... Bom, eu me lembro uma vez que eu era pequeno, uma das primeiras vezes que eu fui na fábrica, a gente morava em São Paulo, ele ficou trabalhando aqui. E aí ele pegou, na época tinha muito cheque e tal, ele me deu uma pilha de cheque, uma calculadora, e mandando eu cantar os números do cheque e calcular. Ele terminou o resultado antes de eu na calculadora fazendo de cabeça. Como é que é o nome do teu pai? É José Rosa. Seu José Rosa, hein? Lá em Venâncio Soares, onde eu nasci, eles iam dizer, o seu José tem tino pro negócio, né? Eles falavam isso, né? Tem tino pro negócio. Porque negócios nem todo mundo tem, né? Essa mão para fazer isso, né, André? Teu pai, pelo que eu vejo, começou, tudo que ele fez, ele foi e teve êxito. Não é fácil, né? A gente vê o negócio pronto, até tocar o negócio depois de pronto, não é difícil. Mas tu criar do zero e dar um norte e fazer acontecer, isso é mais complicado, não é qualquer pessoa consegue fazer. Estamos recebendo hoje aqui André Rosa, meu amigo, que é diretor da Massas Romena, amigos. Está nos contando hoje a história aqui. Já chegamos no início ali em 85, quando o pai do André veio de São Paulo e já comprou uma fábrica de massas mais pequena. E até se transformar, né, hoje na potência que é, né, a carinhosa Massas Romena, ele vai contar no segundo bloco pra gente. É rapidinho, já voltamos. I could stay awake just to hear you breathing. Watch your smile while you were sleeping. What far away a dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is the moment that I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, gravando aqui direto do palco deste templo sagrado Araújo Viana. Onde é o teu estúdio? É lá num canto do Araújo? Não, amigo, que canto do Araújo? É no palco principal. Mas vamos continuar onde acabamos no primeiro bloco. 1985, teu pai começando ali a Romena, e vai daí pra frente pra gente que a história é linda. Isso, tem uma história que a gente cresceu, o pai contando que a gente usa de base para o que é a empresa hoje, que é o seguinte, para entender como ele não era do ramo, né? Ele queria entender um pouco mais sobre o negócio, que ele era do ramo da alimentação, mas restaurante que é totalmente diferente do que é a indústria, né? Uhum. E aí, então ele pegou um primeiro vendedor que ia sair e ele pensou, vou subir, na época era Kombi ainda, né? Vou subir na Kombi e vou atender a praça junto contigo para ver como é que é o funcionamento da venda e tal. E aí ele chegou, foi em Montenegro, um mercado de médio porte que a gente atendia lá. E aí ele chegou no balcão refrigerado para olhar a mercadoria. E ele viu que a marca líder na época estava o balcão quase vazio e a nossa marca, que era bem mais barata que a marca líder, quase não tinha mexido. E aí ele não estava entendendo por quê, perguntou para o vendedor, mas o que acontece aqui e tal. E aí chamaram o gerente da loja lá e ele eu queria entender por que a minha mercadoria
que tem quase metade do preço da outra marca, não vendeu nada e essa marca vendeu quase toda a mercadoria. E aí ele pegou e falou, essa aqui é a marca líder, já é a marca mais antiga e tal, e eles têm qualidade. O problema é que o produto de vocês não tem qualidade. E não adianta tu ter preços, não tem qualidade, porque o consumidor vai gastar um pouquinho mais para ter um produto bom. E aí ele pegou, aquilo aí deu um estalo para ele, pensou, não, tu tem razão. E aí ele pegou e falou, olha, nem vou seguir contigo na praça. Ele pegou um táxi e voltou para a fábrica na época. E aí ele pegou e começou a falar com as pessoas que ele conhecia para ver uma indicação de alguém para ajudar a reformular a forma do produto, para fazer um produto de qualidade. E questão de maquinário também, que era um maquinário mais sucateado. Aí ele viu para comprar, se endividou na época e fez o que tinha que fazer. E aí, a partir de então, ele sempre falou, olha, nosso produto não vai ter o melhor preço, mas vai ter a melhor qualidade. Sensacional a tua história aí. Então, a partir dali, a base da empresa foi trabalhar com qualidade. Tanto é que o nosso slogan é sabor e qualidade em sua mesa. Então, a partir dali, é qualidade no produto que a gente vende, no serviço que a gente presta, em todas as pontas. Para ter uma ideia, a gente bate muito em cima da qualidade, inclusive na questão do pós-venda. A gente tem no site o saque da empresa. O saque entra um e-mail para o setor de qualidade e é copiado toda a diretoria, porque qualquer saque que tem, a gente acompanha de perto. Gente, olha só, isso, massas romena. Que legal escutar essas histórias, assim, a gente nota o DNA, assim, né, de vocês, do teu pai, de toda a família na empresa. Isso é lindo, é maravilhoso. Alguns números, André, a respeito, vocês têm frota própria, né? Sim, números de funcionários, de frota, para o pessoal ter noção do tamanho que é a Romena, com esses 38 anos, né? 38 anos, 38 anos, Hoje a gente tem na distribuição de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são 70 caminhões. Olha só. E aí temos mais 4 carretas que vão abastecendo, porque tem muitos caminhões que não voltam nunca para a fábrica, só voltam para fazer as revisões de manutenção. E aí vai as carretas e vão abastecendo pelo interior do estado de Santa Catarina esses caminhões. Muito legal. E número de funcionários, em média? Assim? Funcionários, hoje nós temos na área administrativa e industrial 170 e mais 70 voltado para a área comercial. Cara, e vocês olhando para trás agora, chega a emocionar a história que tu contou do início do teu pai lá, hein? É uma história linda, né? Quando tu olha para trás, assim, o que que tu vê, André? Porque é a empresa e começou lá com o cara dando a cara a bater, indo atrás, vendo o produto. Que legal teu pai, hein? E vocês todos, claro, né? né? Tu sabe que a gente acaba dando uma atenção maior quando a gente conta a história, assim, porque a gente vive tanto o negócio que acaba a gente não percebendo, porque eu comecei a trabalhar na empresa com 14, com 14 anos eu comecei a trabalhar, meus irmãos também começaram novos, e a gente começou ali na produção, no carregamento, a gente chegava às 5 horas da manhã para carregar os caminhões, depois ia para dentro da fábrica, então a gente sempre viveu dentro da empresa, dentro da fábrica. Qualquer coisa que acontece a gente tem um conhecimento, porque a gente se criou em todas as áreas da Isso é empresa. muito importante, André, né? Vou te dizer que é essencial, Ico, porque eu conheço várias empresas grandes, de famílias com bastante dinheiro, que ainda é a primeira geração e o pai sempre coloca os meninos a trabalhar dentro da fábrica, porque tu tem que conhecer o teu negócio. Todo o processo. Todo o processo, porque senão vai vir um funcionário vai te dizer alguma coisa, tu não vai saber o que dizer para ele para resolver, e tu tá ali, tu tem que resolver as coisas, tu tem que dar a diretriz e resolver, porque senão tu vai ter que chamar um outro funcionário que entende, que um funcionário não pode entender mais o teu negócio do que tu mesmo. Então, dessa forma a gente trabalha desde pequeno, hoje em dia é crime, né? Tu trabalha desde os 14 anos, não pode, mas para nós foi a melhor coisa que aconteceu, porque
Para mim é fácil hoje, se eu entrar na fábrica, se eu ver tá alguma coisa fora do lugar, olhando, a gente já enxerga o que está acontecendo. Então isso facilita também para tu tocar o negócio, né? Não, eu sei disso porque eu já passei contigo na fábrica lá. Bah, eu achei sensacional aquele rolê, como você falou hoje, que a gente deu lá. Eu gostei daquilo, porque eu queria ver como faziam as massas da pizza, como é que o negócio da lasanha. E eu parecia uma criança assim, num parque olhando lá. O André me mostrou todo a limpeza maravilhosa, as pessoas comprometidas com o seu trabalho. Ô André, estamos quase chegando ao final do programa, 2 minutos. Mas eu preciso saber com que idade está o seu José, teu pai, e ele está hoje descansando, porque ele merece esse homem, hein? Ele está descansando? Merece. Ele fez 79 anos agora, aí, no dia 23. Só que ele faz, com 70 anos, ele parou, ele comprou umas terras de Santa Catarina onde ele nasceu e começou a criar um gadinho, como ele diz. Aí, ó, só que, merece, seu José, merece! Só que ele não consegue ficar muito parado, né? Ele já começa a fazer obra. O sítio dele lá tem uma estrutura para muitas cabeças. E aí ele já tem hoje 6, 7 funcionários trabalhando para ele lá. Então, coisa que era para ele ir devagarinho para relaxar, ele já se incomoda também, não consegue ficar longe da incomodação. Olha aqui, ó, vocês vão chegar lá um dia e o seu José já vai ter armado outra empresa lá, já vai ter armado outra empresa, já não armou. Olha, ele já pensou várias, eu vou te dizer que ele já pensou várias. Sensacional, André, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por contar para a nossa audiência a história da Massas Romena. Sério, muito legal. Eu conhecia, mas não tão profundamente, assim, mas toda a história do teu pai. Manda um abraço para toda a tua família, teus irmãos, né? E realmente é uma marca que está no coração do gaúcho. Não tem quem não vá no mercado, né? Vai comprar uma massa de pastel, lasanha, nhoque e não escolha a Romena, que realmente está no coração do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo teu carinho também, tá, André? Obrigado pelo convite. A gente acompanha e é parceiro aqui. A gente é parceiro em coisas que a gente acredita, como o teu programa aqui também. Muito obrigado. André, muito obrigado, mas não esquecemos de falar do rock and roll. Vai ter que ter outro programa. Vamos fazer. Outro programa. Vamos fazer e vamos trazer o Tchê Gomes, que é o professor dos meus pequenos lá de música. Que na escola, que é a School of Rock. School of Rock. Sensacional. Na próxima falamos sobre isso. Até mais, pessoal. Boa semana. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take your past our satellites. You can see the words you brought to life, to life. So love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com o apoio de Kia São Motors, Bertran e Espírito Santo.